Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui mais uma quinta-feira no VZcast, nosso podcast semanal da Medicina Veterinária e da Zootecnia, aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. E hoje, claro, né, vamos trazer mais um colega de peso aqui, e começa pelo nome, né? Cara, tão bom que tem Bruno Rocha, assim, né? Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o Bruno Rocha, vou ler aqui o histórico dele. É graduado em Medicina Veterinária, depois Gestão Estratégica da Informação lá na UFMG, Gestão de Negócios pela Dom Cabral e mestre em Geomática. O que é Geomática? Trabalhei com geoprocessamento e sistema de informação geoprocessado. Caramba. Cada dia vai surgindo um trem diferente, né, cara? Muito legal. Ó, sócio da empresa Infocampo Soluções do Agronegócio nos anos de 2003 e 2007, ingressou no IMA como fiscal agropecuário em 2007, e onde exerceu as funções, além de fiscal, de gerência da defesa animal. Tornou-se empreendedor público do Escritório de Prioridade Estratégica do Governo de Minas Gerais em 2011. Você vai ter que explicar o que é isso também. Dedicando ao projeto de mapeamento da cafeicultura em Minas Gerais a partir do uso de geotecnologias. Voltou à função de fiscal agropecuário dos anos de 2012 a 2016, ocupando mais uma vez o cargo de gerente de defesa agropecuária de 2015 a 2016. Assessorou tecnicamente o IMA nos anos de 2016 e 2017 e atuou interinamente como diretor-geral do IMA. E em 2017 conduziu a criação da unidade responsável pela inovação e modernização da entidade, tendo como uma das principais competências promover a simplificação e desburocratização das relações entre iniciativa privada e poder público. Exerceu função de diretor técnico do IMA entre 2019 e 2020, quando foi levado, né, amarrado para a FAENG, né, e foi uma briga, né? Só não, deixa o Bruno aqui, né? E aí era. Quem que tava? Não era o Toninho, né? Era o Thales e o Dr. Roberto. Dr. Roberto, né? Dr. Roberto Simões e ficava o Thales te puxando, o Dr. Roberto te puxando pra lá. Nem tanto. Ah, sim, todo mundo fala, não, aquele menino é de ouro, né? Talvez empurrando ao contrário. Não, é puxando. Ô, Bruno, mas que legal, cara, que bom ter você aqui. Obrigado. Você sabe que é igual o programa da Tata Werneck, você assistiu a primeira temporada, assim. A gente só chama aquelas pessoas que a gente mais gosta e mais admira. Aí depois das outras temporadas, assim, eu vou me lascar com essa, né? Depois das outras temporadas, assim, aquele pessoal que não tem tanto vínculo, mas na verdade, né? Só que a primeira temporada são 52 episódios, então dá para chamar muita gente. E você, profissionalmente, claro, e além como pessoa e como amiga, assim, é uma das pessoas que eu mais admiro, assim, não pelo convívio vendo, mas do tanto que as pessoas falam do que você, por onde você passou, como você revolucionou, né? E aí a vinda aqui para o Conselho, né, junto com o Albanês, um dos pontos que a gente sempre conversava, assim, olha, a gente tem que mirar o que o Bruno está fazendo e vamos trazer tecnologia aqui para o Conselho, né? E acho que foi uma das grandes mudanças que você levou para o IMA. Mas é o seguinte, cara, me conta um pouquinho, né? Eu peço sempre para os colegas contarem um pouquinho dessa trajetória. Para quem está entrando agora no mercado, quem passou no concurso do IMA agora, você olha, eu posso um dia chegar lá na FAENG e ser um dos principais responsáveis pela assistência técnica ou pela modificação aí do agronegócio do estado, do país, cara. Mas conta um pouquinho, como é que foi sua trajetória, desde a escola, com quem que você começou a trabalhar, depois como é que você foi para o mestrado em geomática, no IMA e tudo. Bruno, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado pelas palavras, a gente fica muito honrado, né? Essa casa, o conselho aqui, é a casa de todos nós, médicos veterinários, zootecnistas. Então é um orgulho muito grande a gente poder estar aqui, falar um pouquinho sobre o que a gente faz, falar um pouquinho sobre a profissão em si, a prática do dia a dia, né? E compartilhar. Eu acho que isso aqui é um compartilhamento com os colegas. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aí tem muito a contribuir também. E é legal depois a gente ver esses feedbacks, né? Isso é muito legal. Tem muita gente fazendo coisa legal. Muita gente. Tem dúvida. Então, na verdade, eu brinco às vezes que eu sou um veterinário de formação não ortodoxa. E você leu aí, você viu como é que é, né? Na verdade, eu sempre tive um estímulo muito grande a trabalhar com tecnologia, realmente. Eu sempre senti que tecnologia era uma alavanca para a gente trabalhar não só a medicina veterinária, mas como qualquer outra profissão, né? E isso olhando lá nos idos dos começos dos anos 2000, os anos 90, a gente já trabalhava com isso. E, na verdade, cada vez mais isso vem se confirmando,
né? E a gente vê o campo de trabalho do veterinário hoje, ele está muito imerso nisso, né? A gente está no agro 4.0, 5.0, já não tem mais, assim, tá lá na frente já. Dizem que é o 4.0, mas eu acho que isso aí todos são rótulos, né? Na verdade, a coisa está num dinamismo tão grande que a gente tem que aprender a viver o agora. Né? A gente tem que vislumbrar o futuro, mas se a gente tentar também acompanhar tudo que está vindo, fica até difícil. A gente tem que estar muito focado, a gente é muito bombardeado hoje por informação e a gente tem que ter um filtro muito bem feito para isso. Né? Mas aí me conta aí da sua trajetória lá. Pois é, na verdade eu tinha uma empresa, dentro da escola de veterinária mesmo, né? Eu formei aqui na UFMG, é uma escola que eu tenho um orgulho danado de ter passado por ela. Que ano que você formou lá? 2005. 2005? Eu sou da turma de 2005, isso. E mesmo antes, em 2003, eu já tinha fundado minha empresa aqui em Belo Horizonte, né? E para trabalhar com tecnologia. Então, já naquela época, e aí um agradecimento muito grande que eu tenho ao professor Lívio Molina, que é da clínica, mas era uma pessoa que sempre trabalhou muito no mercado, eu sempre fui um estagiário dele, que o acompanhava e tentava buscar dele esse conhecimento que ele tinha. Eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que me estimularam a formar essa empresa e prestar serviço. Né? Então eu prestava serviço para o Reagro, para fazendas boas como a Querência, Colonial, Calciolândia e principalmente com foco em tecnologia. Né? A gente trabalhava tanto portal de informação, no caso do Reagro, ferramentas de AD, isso já em 2003, 2004, mas também fazendo comércio de animais eletrônico, de forma eletrônica. Então era um momento que a gente estava começando a engatinhar ainda com as ferramentas e a coisa já via sendo muito promissora. Então em cima disso eu acabei me formando na área, eu fiz essa pós em gestão da informação aqui na UFMG, né? Foi muito bom, porque na verdade não é uma pós em TI, mas é uma pós para entender o lado humano dessa conexão com a informação. Formação de redes mesmo, de redes de pessoas, né? De instituições, né? E entender como é que a informação funciona, né? Como é que os gaps de informação têm que ser preenchidos. Então é uma visão diferente de simplesmente a tecnológica, né? Então, em cima disso, depois eu fui partindo para dentro do IMA, né? Em 2007 eu acabei entrando no IMA, fiz um concurso despretensiosamente, né? Essas coisas da vida a gente nunca imagina, eu estava com a minha empresa. Falei pro meu sócio, olha, se for para aí eu vou, você fica aí com a empresa, se não voltar eu te venho a minha parte. E foi assim que aconteceu, né? E ficou. Então eu fiquei no IMA de 2007 até 2020 e no IMA acabou que eu assumi uma parte importante lá em dado momento, que foi a gestão do sistema de defesa. Né? Então me colocaram esse pepino na mão em 2010. E no alto ali da Pitosa, né? Tudo, né? Isso. E era um momento que as coisas estavam muito desestruturadas e a gente precisava realmente levantar algo que a gente desse uma segurança realmente para o trânsito de animais, para vacinação. E foram aspectos que foram todos auditados agora recentemente para a gente ter essa condição de retirar a vacinação. E com isso fui fazer também uma pós em gestão para ajudar a lidar com isso tudo, né? Em gestão mais focada em processos, né? E a gente pôde implementar alguns processos interessantes lá dentro. E a coisa foi desenrolando. E um dos professores que eu tive muito contato nesse processo de implementação de tecnologias lá no IMA foi um professor lá de Santa Maria, né? E aí, por isso, fui acabando fazendo meu mestrado lá no Rio Grande do Sul, né? Isso não é à toa. Então, peguei a esposa, coloquei no carro, a gente desceu para o Rio Grande do Sul e fomos nessa aventura lá fazer esse mestrado em geomática. Né, Santa Maria é na fronteira mesmo, lá embaixo. Né? Não, Santa Maria você pega o mapa do Rio Grande do Sul e coloca o dedo no meio. É no meio. Pelotas, né, que é na fronteira. Pelotas é lá embaixo. Isso. Pelotas está bem lá na fronteira. Santa Maria é um centro regional muito forte lá no Rio Grande do Sul. E a Universidade de Santa Maria tem uma tradição enorme nessa área de agrárias, né? Tem um centro de ciências rurais lá muito forte. E foi lá que eu me estabeleci, lá nos anos de 2010, 2011. Que legal. E é isso. Então, assim, eu acho que como muitos aí, né? A vida leva a gente em algumas fronteiras aí que a gente não imagina, né? Então, em cima disso, você vai criando e vendo o que você precisa de ferramental para trabalhar e pouco a pouco você vai se constituindo como profissional. O negócio que tem me deixado bastante orgulhoso, né, é justamente como o estado de Minas, né, principalmente do agronegócio, tem trabalhado. Ontem a gente teve plenária e o Guilherme estava falando os dados da questão da desmatamento, né? Desmatamento vinculado com a produção agrária, né? E aí que, acho que do café, 98% das fazendas, né, dos produtores estão adequados, não fizeram desmatamento depois, não lembro, 2017, que era eles soltaram os dados agora, foi recente. Né, mas tinha um prazo a partir de tal ano, né? Mas aí a bovinocultura de corte, a bovinocultura, né, em geral,
as propriedades que deram para fazer o georreferenciamento também, 98%, 94%. Então deu para fazer bem esse cenário, aí vem a questão do georreferenciamento e ver que, olha, que o agronegócio está funcionando bem quando a gente pensa na sustentabilidade. Exato, né? Exato. Essas tecnologias de sensoriamento remoto, né, e tratamento de informação hoje, principalmente com o auxílio das IAs, tem ajudado muito a estudos como esse. E nesse caso em específico, eu acho que é um dado muito importante para a gente vislumbrar, porque o produtor rural hoje ele é muito taxado como um desmatador, né? Minas Gerais hoje, fora do bioma amazônico, é o estado do país que tem a maior área de preservação. Nós temos 33% da área de todo o estado preservada. Então, assim, às vezes há uma mistura muito forte, principalmente de quem é de fora do país, que não entende essas distinções de biomas, não entende como o produtor rural preserva. É conceito mesmo, né? De achar que essa é aquela imagem de isso, e não é o caso. E não é o caso. Então, hoje, o produtor rural, e aí falando um pouco, né, do nosso profissional, médico veterinário ou tecnista, ele tem implementado tecnologias que ajudam a preservar. Né? Então, uma intensificação de produção é uma tecnologia importante para fazer um efeito poupa-terra, né? A própria cobertura de solo com plantio direto, o uso racional de recursos hídricos. Então, tudo isso hoje é muito advindo do nosso trabalho. Né? E a gente tem ajudado o produtor rural a preservar muito bem isso. Então, a gente vê que Minas Gerais, eu acho que hoje é um exemplo. Nós temos hoje um Código Florestal que nos ajuda muito nesse sentido. E o nosso profissional, e aí podemos estender também aos amigos agrônomos, aos engenheiros, todos do agro. Então, nós todos, né, fazemos do agronegócio um agronegócio sustentável hoje, sem dúvida nenhuma. E esse estudo que você citou, ele agora está trazendo dados, está mostrando realmente, por A mais B, como que a gente consegue evoluir em produção, coisas que eles não entendem lá fora, sem gerar um desmatamento como eles queriam apregoar. Ô Bruno, agora tem um negócio interessante. Você falou a questão da tecnologia, entrar com a tecnologia no IMA. Isso. E aqui a gente também entendeu algo foi muito exemplo que você fez lá, cara. Que a gente viu, assim, olha, não dá pra gente, por exemplo, encher de fiscais aqui e tentar aumentar um grande número de fiscais para fiscalizar todo mundo. É muito mais fácil a gente investir em tecnologia. E hoje a gente tem um sistema de fiscalização que é um algoritmo muito bem construído e que realmente facilitou a nossa... É uma fiscalização inteligente, né? E no IMA está assim hoje também, né? Legal. Um dos trabalhos que a gente fez lá na fiscalização foi a gente fazer uma fiscalização digitalizada de ponta a ponta. Né? O nosso fiscal ele trabalhava muito com prancheta no início. Né? No início não, desde o início da constituição do IMA em si, né? Em 92. Em 2014 nós começamos a fazer uma digitalização do uso da frota, então a gente começava a enxergar essa frota rodando no estado. Né? O IMA hoje deve estar com em torno de 1.200, 1.300 pessoas, né? no contingente aí de 800, em torno disso, profissionais em campo. Então isso já deu uma visão legal. Saiu disso, já foi para uma digitalização dessa prancheta, né? Fazendo realmente os checklists de conformidade, de não conformidade, uma coisa similar ao que se faz já no checklist ISO 9001. E aí toda essa fiscalização e ainda junto com ações corretivas atreladas, com a parte de legislação atrelada, deu muita segurança para o nosso fiscal ir a campo. Né? E esses dados passaram a ser impressos corretamente para o produtor, não tinha mais aquela questão do produtor ler e não entender, né? Tudo bonitinho, com impressoras térmicas, portáteis, com tablet, e isso subia dentro de um banco de dados para análise também do sistema como um todo. E eu falo sistema como um todo, é do IMA, do Ministério da Agricultura, aberto e auditável por organismos internacionais. Então esse foi um trabalho muito legal. E aí em cima disso você poupa o tempo do seu técnico em campo. Então, a partir disso, você não precisa de tantos técnicos. Então, justamente, né? E aí é legal que você tem informação, você tem o poder, né, cara? Isso. E aí você consegue definir bem, consegue analisar, né? Prever o futuro. Você põe na mão de um bom estatístico ali, você consegue... Exato. E isso não quer dizer que nós estamos desvalorizando o papel do profissional. Pelo contrário, nós estamos dando ferramenta para o profissional trabalhar. Né? O papel do veterinário, do tecnista, numa ação dessa de campo, permanece sendo a mesma. Né? Aquela forma de abordar o produtor, abordar a agropecuária, abordar a agroindústria, continua da mesma forma. O olhar clínico, o olhar preciso daquilo que está acontecendo continua da mesma forma. O que muda é a forma de registrar e um apoio ali tecnológico que ele tem, que ajuda bastante. Isso é muito legal. Né? Agora, voltando para o agro, uma coisa que a gente tem falado muito aqui, que é da medicina veterinária, hoje a gente tem em torno de 22 mil profissionais aqui em Minas, 70%, não 70%, não, 60%, quase 60%, 50% entre 55% e 60% estão com pequenos.
Então a gente tem um grande número de colegas que estão no agro, assim. Sim. E aonde que eles estão no agro? Você está lá na FAENG, estava no IME, agora na FAENG. Como é que você vê essa participação dos colegas? Aonde eles estão? Aonde que tem talvez lugares que a gente não está enxergando? Olha para isso, né? Eu vejo muito a questão da piscicultura, né? O pessoal às vezes está deixando um pouco de lado para a gente pensar principalmente no colega médico veterinário e no zootecnista. Né? Onde que eles estão inseridos? Como é que tá aí do ponto de vista tecnológico? Pô, dá uma geral aí pra gente, por favor. Eu acho que a gente tem que entender que tem áreas que nunca vão deixar de ser ocupadas por nós, Uhum. né? Aquelas áreas clássicas, a gente falar de clínica, cirurgia. Eu acho que a própria representação comercial se tornou uma área nossa muito consolidada também. Também, né? A área da educação, seja ela pública ou privada, né, que você atua, né, Bruno? A própria fiscalização que a gente falou aqui, isso são áreas, eu acho que muito consolidadas. Mas a gente tem visto assim, um movimento, do meu ponto de vista, até negativo, em algumas áreas que eram consolidadas, e a gente vê que, por algum motivo, os alunos de hoje, principalmente, aí falando para a moçada mais jovem, né? Ou os recém-formados, não estão atuando tanto. E uma delas é uma área que eu atuo hoje, que é a área de assistência técnica. Né? Eu estava comentando agora há pouco com a Natália, como é interessante ver, a gente estava fazendo um movimento nas escolas de veterinária e tentando buscar alunos para participar de um curso nosso de estágio, e como a gente estava com dificuldade, porque os meninos estão tão focados em clínica de pequenos, e não estão enxergando o quanto que a assistência técnica pode ser boa para eles, boa salarialmente e boa em qualidade de vida. Porque realmente é muito prazeroso quando a pessoa se encontra nisso, né? Então esse é um ponto interessante. Agora, uma coisa que a gente observa, Bruno, é isso que você falou dessa questão tecnológica. As agritechs cresceram demais, em atuações diversas, né? Para você ter uma ideia, hoje o curso de pulverização por drones é o terceiro curso mais procurado do Senar já. Então, olha para você ver. Nós executamos no ano passado, se não me falha a memória, 115 mil pessoas treinadas. Então, é o terceiro já mais procurado. Então, as pessoas estão vindo atrás da tecnologia mesmo, dos cursos. É claro, o curso clássico. Qual que é o curso mais procurado? Se eu não me engano, nós estamos com recria de bezerras. De recria de bezerras? Bacana. Então, assim, as agritechs hoje, né, as startups ou empresas já consolidadas do agro que trabalham com tecnologias, estão abrindo uma infinidade de campos diferentes, mas assim, tudo muito alicerçado em tecnologia. Então, por exemplo, empresas voltadas à comercialização de produtos, à compra de insumos, né, isso tudo muito focado em encurtamento de cadeias, as certificações diversas, isso tudo tem inserção de médico veterinário, tem inserção de zootecnista, mas de uma forma diferente. Eu acho que isso que as pessoas têm que olhar para a tecnologia, né, cara? Que a gente às vezes não está pensando muito ali no bicho, mas a gente vai trabalhar na medicina veterinária, mas com computador, né? Isso. Com tablet ou celular, né? E pensar que a gente acaba sendo um agente de transformação, um agente de inovação. Você não é simplesmente aquele cara que pega no bisturi. Né? Você tem que se olhar como um profissional diferente. Né? Então, quando você começa a se perceber profissionalmente dessa forma, e isso, mais uma vez, os jovens têm que começar a olhar isso desde o início, não se limita apenas àquilo que ele aprendeu no banco de escola. Aquilo é importante, e a depender do que ele vai se especializar, vai ser o fundamento do trabalho dele. Mas não quer dizer que um clínico não possa ser inovador, empreendedor, uma pessoa que puxa outros negócios para dentro da sua própria clínica e começa a fazer parcerias diversas. Então, eu acho que são nesses aspectos que a gente fala que a vida forma muito mais a gente, que a gente vai levar realmente um profissional a ter um patamar melhor. Mas tem que estar de olho, igual no Vacaton, né? Eu sou doido pela no Vacaton lá, né? Juiz de Fora. Juiz de Fora, Isso. Né? O Bruno Paulo. e o Paulo, né? Os dois que organizam. Eles organizam, eu tô doido para ir lá ver, eu vi uma reportagem do Globo Rural, achei fantástico. Aí depois veio a pandemia, né? Agora que está retomando, né? Mas é isso, essas agritechs estão entrando e desde diagnóstico de mamite, com sensores até software de venda, de comércio de animais, tudo, né? Exato. Tem tudo, sim, né? Então, e aí você imagina, se você for pensar, né, da sua pergunta, as oportunidades, a alocação no mercado, o dinamismo tá gigantesco. Gigantesco. Então, realmente, tem que ser acompanhado o tempo todo, né? E, na verdade, eu ainda acredito naquele jargão, e a verdade, você tem que estar onde você está feliz. Né? Você tem que se encontrar na alegria do trabalho ali, e se você se encontrar, você vai ser um excelente profissional. Né? E quando a gente olha para as profissões, né, para o médico veterinário zootecnista, é tão abrangente que você tem opções diversas aí para se encontrar. Se você for nessa, vai dar muito certo. Me fala uma coisa.
Como é que é a secretária de Planejamento do Estado, que era da Emater? A Luísa Barreto. Luísa Barreto. Eu tive lá com ela, né, a gente foi fazer uma visita, eu e a Abonesa, a gente estava conversando e ela falou um dado e depois eu acho que esse dado foi reajustado quando saiu o censo, né? Que ela falou, cara, 900 mil propriedades rurais, a Emater atendia 300 mil e aí a frente tinha uma outra percentual importante, assim. Sim. Como é que tá hoje, assim? Aí depois teve até uma apresentação com o Thales que, olha, mudou. O número, assim. Você tem tamanho aí desse mercado nosso? Quantas propriedades são? Quantas que a FAENG atende hoje? A gente trabalha com um número de 690 mil propriedades, né? Propriedades rurais produtivas. E aí de tudo, né? Pegando tudo. Tudo. O agronegócio, toda a agropecuária, né? Tanto pecuária quanto a parte agrícola. Na verdade, essa questão do atendimento às propriedades é uma coisa que diverge na questão de visão sobre o que a gente quer dizer de atendimento. Né? Hoje, desde 2016, né, o Sistema FAENG começou a trabalhar com assistência técnica e gerencial, que é o ATG. Isso, né, que vem crescendo muito. Eu assumi o ATG ali em 2020, vim agora até 2023 e passei a bola recentemente. Mas nós fazemos um atendimento que é um pouco diferente desse da Emater. Né? A Emater faz um atendimento mais pontual, que é muito necessário, faz os projetos e dá uma assistência mais coletiva hoje para o produtor. Né? Geralmente menores produtores, né? Também é um foco nos menores, mas assim, com uma equipe muito capaz e muito firme naquilo do seu propósito. Né? E nós fazemos um atendimento diferente. Né? Nós criamos essa metodologia, que ela é uma metodologia de continuidade no atendimento, mas por um tempo definido. É à toa que você foi criado livre, né, cara? Aí tem que... Mas a metodologia não é minha. Eu peguei ela para trabalhar e realmente me apaixonei por ela. Então, hoje, como é que nós trabalhamos? Né? Nós trabalhamos com um atendimento de 2 anos em todas as cadeias produtivas, exceto pelo café, que nós atendemos 4 anos. E tem custo produtor? Zero custo. Zero custo. Tem que na verdade, né? Na verdade, assim, a gente fala zero custo, Bruno, mas é uma visão que a gente tem que o produtor já pagou por isso. Né? Porque todos os recursos que são investidos nesse grupo do ATG foram recolhidos do trabalho do produtor, na produção dele ou na folha salarial do empregado dele. Então esse recurso ele vai sendo arrecadado por esses impostos e retornam para o Senar, e hoje nós aplicamos dentro do que entra de recursos totais, 93% na área finalística. Então só 7% fica na área meia. Então, né? Isso. Então, assim, fica uma coisa muito... O justo é dizer, né? Esse recurso é do produtor. Então, nós fazemos esse atendimento para um grupo de 30 produtores, mas todos os meses. Então, todo mês o nosso veterinário, o nosso tecnista ou o agrônomo, ele está na propriedade desse produtor. Então, o que acontece em cima disso? Nós preferimos reduzir o número de produtores a serem atendidos, mas fazermos um trabalho desde um diagnóstico muito bem feito, um planejamento para esse produtor e um acompanhamento de uma execução desse planejamento por um tempo definido, mas de uma maneira que a gente acredita que vai dar o resultado. Então, com isso, hoje, né, você falando em números aí, de número de atendidos, nós estamos encerramos ano passado com 21 mil produtores atendidos, nessa sistemática de todos os meses. Caramba. E esse ano nós vamos bater os 21 mil também. Então nós entendemos hoje que a gente chegou próximo de um teto aí, né, de capacidade operacional. Nós já estamos com 600 pessoas em campo. Então a gente acha que dentro do caixa que nos permite, da nossa capacidade, já atingimos um bom número. Mas acaba sendo um negócio cíclico, né? Porque você vai justamente aumentar ali... A cada 2 anos nós estamos trocando. Isso aumenta a arrecadação para o produtor e ele, claro, ele vai refletir lá no sindicato e vai colocar dinheiro mais no campo. Porque na parte de... Eu sempre gostei muito da extensão, né? Lá na escola, eu me enveredei um pouco para a extensão, trabalhei com a Celina com extensão, bolsista de extensão. E depois, eu não lembro do outro professor de extensão, esqueci o nome dele, você lembra? Nossa época lá, me fugiu o nome dele. Ficava lá no 3º andar, eu sempre sentava a ter papo com ele, mas sempre gostei muito, assim, porque lá na roça, aí vendo lá, minha irmã mudou para a roça agora, e lá no Vale de Jequitinhonha, lá com meu pai e tudo, a gente percebe ainda que tem muito, principalmente na bovinocultura, tem muito onde evoluir, né? Muito. Evoluir, mas a extensão é sempre aquele desafio. Como que você convence? E meu pai, veterinário, e às vezes a gente vira assim, vamos mudar isso. Ele
Não vou mudar de jeito nenhum e tudo. E ele que é técnico, né? Quando pega um produtor que não é técnico, mudar essa cultura deve ser um desafio gigantesco, né? E aí nós temos dois pontos legais do que você falou. Há tanta coisa que se mudar que a gente brinca que a primeira tecnologia que a gente passa para o produtor é de anotar as coisas. Aham. Então, assim, a anotação é o ponto de partida. E com isso, dentro da filosofia que a gente tem, que é enxergar sua propriedade como negócio. Aham. Aquilo ali é um negócio, né? Não é lazer. Ninguém tá ali só por amor, né? Claro que o cara gosta das facas dele, trabalha com satisfação, mas tem que gerar recurso, né? Então a gente acredita muito nisso. A gente quer, na verdade, com essa transformação, e quando falar TIG, que é assistência técnica gerencial, é exatamente a gente implementar principalmente a parte de gestão. Porque nós fomos muito formados daquela forma tecnicista. Tecnicista, né? Diminuir. Vamos aumentar a produção, vamos aumentar a produção, vamos aumentar a É. produção. Mas nem sempre aumentar a produção quer dizer que você está ganhando mais dinheiro. Né? Então, isso aí são coisas diferentes e que a gente tenta começar a implementar isso nos produtores. E aí, o que você falou do seu pai aí, talvez seja um outro desafio que a gente tem. Né? A gente tem uma crise, às vezes, dentro da nossa área de agropecuária, que é diferente de uma TI, por exemplo, que é a geracional. Aham. A gente tem uma crise geracional que a gente tem que ter habilidade para lidar. Né? Principalmente nós, mineiros. Né? Você vai trabalhar com produtor rural. Às vezes uma pessoa com muito mais, né, de idade que você, que, né, na visão dela tem muito mais a te ensinar. E Como é que sempre deu aborda? certo, né? Falou, sempre deu certo, por que eu vou mudar agora, né? Então isso é interessante porque nós temos vários encontros com os nossos técnicos, né, durante o ano. Vamos fazer um grande agora na Semana Internacional do Café. E a gente sempre coloca na pauta a questão das soft skills. A gente precisa trabalhar isso, porque isso são coisas que a escola não nos ensina. E quando a gente começa a trabalhar com o produtor e começa a perceber que às vezes muito mais do que ser um baita técnico, um conhecimento profundo, com seu doutorado, um cara ali que tem habilidade, faz o produtor rir, senta para tomar o café e vem cá, deixa eu brincar com o seu menino. E o cara começa a comprar a sua ideia. E esse que está tendo resultado, aí você começa a perceber, opa, Sabe tem quem coisa tem um nisso perfil aqui. desse legal pra caramba? Que até o Fábio lá do Ministério que me apresentou, o Macedo, né? Lá de Lavras. Que é o nome dele, gente? Ronaldo Macedo? Ronaldo Macedo. Então, assim, ele tem uma abordagem muito dessa, assim, né? Então, nessa abordagem de senta aqui comigo, vou contar minha história. Ele contou isso, pô, eu tava ali, meu pai pegou um dia, eu tava cortando capim na beira da estrada para levar para as vacas, falei, não, você vai estudar. Então, ele traz justamente essa aproximação e aí vai levando o proprietário e tudo, é uma abordagem que ele se sente ali confiante, né? E aí vai junto, né? É isso mesmo, e faz toda a diferença. A gente brinca que as 3, 4 primeiras visitas do técnico, olha para você, 4 meses, é só para ganhar a confiança do produtor. Então é isso que a gente precisa. Né? A gente acredita muito nisso. A metodologia, às vezes, ela é realmente com um foco muito, né, no objetivo, no resultado, mas a gente tem que trabalhar as pessoas. E o ATIG, que está pegando só a bovinocultura ou tu pega outras áreas? A cafeicultura, que você falou, o que mais que pega? Não, nós estamos pegando 12 cadeias produtivas hoje. É mesmo? Quais? Vamos ver se eu lembro de todas, né? Bovino de corte, bovino de leite, fruticultura. Vamos na pecuária: corte, leite, ovino caprinocultura, piscicultura, avicultura, apicultura, cafeicultura, fruticultura, olericultura, agroindústria de queijo principalmente, agroindústria de cachaça, agroindústria de defumados, embutidos. Acho que é isso. E dessas Então, aí, qual que você enxerga? Olha, essas aqui vão crescer muito, assim. Ó, pessoal, fica atento, isso daqui vai pintar mais oportunidade, assim. Vamos em ordem, né? Assim, bovino de leite não tem como superar, né? Em qualquer lugar. É igual dermatologia na clínica, né? Que sempre vai aparecer um bicho coçando. Exato. Né? Ontem eu estava na reunião da nossa comissão técnica de leite e mostrando o desempenho financeiro das propriedades, comparando soja, milho e leite. E leite bate quando bem administrado. E leite bate quando bem administrado, né? O corte também, eu acho que em Minas Gerais nós temos áreas muito consolidadas, né, bem administradas também. A cafeicultura, a mesma forma, principalmente com uma inserção de tecnologia e fazendo um café de qualidade. O produtor hoje consegue uma bonificação interessante, sabendo comercializar bem, tendo um bom laudo em mãos para trabalhar isso. Mas eu vejo assim, uma atividade que, por exemplo, estava relegada a segundo plano e hoje tem crescido muito: a apicultura. Apicultura? A apicultura é uma atividade que veio com uma força muito grande.
né? Então, por exemplo, o norte de Minas conseguiu a IG do mel de aroeira. É um mel que era dispensado, mel escuro, mas hoje ele tem comprovadamente benefícios medicinais que tem crescido muito, a aceitação passou a existir, não existia, era um mel descartado e cada vez mais vai crescer até mesmo no mercado externo, já é exportado. Então, claro, hoje, né, nós estamos falando aqui do mês de outubro, tudo caiu de preço. Né? A visão, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil para a agropecuária de forma geral. É o ciclo, né? É um ciclo que a gente tem que enxergar para ele se foi aquele ciclo de pós-pandemia, pós-Ucrânia que estava vindo muito alto e agora está chegando no patamar realmente que a gente deveria estar, ou realmente nós estamos na baixa e vai subir, né? Nós temos que enxergar. O mel hoje está se pagando R$ 8,50, R$ 9,00, mas já se pagou 17, 17,50. Então hoje, se for olhar por preço, tudo está baixo. Mas se você olhar por cadeia, é uma cadeia interessantíssima que vem crescendo, deixando de ser uma segunda atividade da propriedade, passando a ser uma primeira atividade. Que legal. Assim como eu tenho certeza que poucos pensaram sobre isso. Quando você falou, a piscicultura é um negócio que vai estar em destaque, mas... Sem dúvida, a piscicultura também. Né? A gente vê como é que a tilápia entrou no estado, né? E principalmente eu tive a oportunidade de conhecer ali em Três Marias. O pessoal está criando mais nessas grandes represas ou está fazendo tanque também em propriedades? Lá praticamente são só tanques redes. Né? Mais para baixo ali é São João do Buriti, se eu não me engano, né? Tem tanque escavado também, mas ali para cima são só tanques redes e muitos produtores e realmente o que a gente precisa muito, Bruno, e aí falando de enxergar a atividade como negócio, é de formalidade nessas atividades, né? Aí eu vou vestir um pouquinho o colete do IMA ainda, né? Porque, por exemplo, a piscicultura, né? Você vê um filetamento ali na beira ainda da represa enorme, né? Então, nós técnicos, né, vendo situações como essa, cabe a nós também a responsabilidade de orientar os produtores, mesmo sendo um técnico, né, um técnico de campo, um técnico autônomo, de mostrar para eles o caminho que, olha, vamos fazer isso de uma maneira adequada, vamos embalar, vamos fazer um processo de agregação de valor que vai valer a pena. Vai agregar valor, vai trazer segurança alimentar, né, segurança microbiológica e tudo, e agrega muito valor, né? Exato. Mas sabe, um colega que a gente tem conversado muito, que é o Vitoriano Dornas, lá da Cara Preta, né? E aí ele teve esse final de semana com a gente lá no evento de inspeção, falou, e muito isso, assim, qual que é um dos grandes pontos dele lá, assim, é padronização para agregar valor, né? Então ele viu que no mercado de carne não tinha padronização. Viu um restaurante legal, comprava um bife, um dia estava com tal marmoreio, tal espessura, depois vinha fininho, vinha grosso. Exato. E aí você vê, então, na tilápia deles, aquela padronização, assim, você vai sempre comer a mesma coisa, né? E isso é uma coisa que nós demoramos a enxergar. Né? Nós temos hoje um programa de exportação dentro da FAENG, né? Que é um programa CNA, mas nós administramos aqui na regional, que é o AgroBR, que trabalha só com exportação. E essa é uma coisa que eu aprendi com o meu consultor, que trabalha em exportação. Nós precisamos de padronização e escala. Comprador lá de fora quer isso. Né? Quer garantia que você vai entregar na escala que ele quer de você, não vai deixar faltar e naquele padrão que ele te contratou. Se você falhar com ele, você vai ter um problema realmente, vai perder as suas vendas. Então olha para você ver, a gente aceitava isso até relativamente bem. Foi interessante Cara Preta enxergar isso. Ainda mais num valor agregado que ele produz. Né? Eles vão agregar o valor que vale a pena, né? A embalagem, até o plástico da embalagem é um negócio que faz diferença, né? Sem dúvida. Isso é muito bacana. Mas a piscicultura é outra área que é interessante. Os zootecnistas têm aproveitado bem, isso é bacana, né? Que eles têm inserido muito bem no mercado, mas o que a gente está vendo nos colegas médicos veterinários, a pessoa está indo mais para medicina do que para veterinária, para a parte zootécnica ali, né, da produção, né? Mas eu acho que tem espaço para todos nesse sentido, né? E é aquilo que eu falei. Eu acho que cada um tem que explorar o perfil que tem. Né? Perceber no seu perfil, nas suas aptidões e caminhar para aquilo. Não quer dizer nem que veterinária tem que ir para a clínica, né, e buscar a cirurgia, nem quer dizer que o zootecnista tem que ficar ali fechado na produção. Né? Eu acho que tem que aprender a atuar dentro dos limites que a profissão permite, né? E explorar o que tem de melhor. O mercado vai contratar quem é bom, né? Exato. Mas vamos dar uma motivada no pessoal. Quanto lá hoje, né, no Senar, você está aí com o processo de contratação, hoje um técnico de campo do Senar que faz esse trabalho que realmente muda a vida das pessoas. Qual que é a remuneração de um técnico desse? Hoje, não sei se eu podia falar, viu, Bruno, mas vou falar.
Hoje tá em torno de R$ 11.700. Depois a gente corta depois, né? Tá. Mas isso é importante. Não, mas é importante, eu tô brincando, isso é público, é um edital que a gente publica. Mas um técnico de campo hoje, ele já entra ganhando R$ 11.700, e isso como um terceirizado, né? Um PJ. Então ele tem os custos dele de ter um veículo, né? De manter esse veículo, o combustível dele. Mas nós entregamos, né? Vai chegar nesse limite porque nós entregamos a ele um grupo de 30 produtores numa região relativamente próxima, né? Geograficamente mais concentrados, e ele vai cobrir esses produtores durante esse ciclo que a gente chama. Isso. Mas um técnico nosso que trabalha bem, organizadamente, não falta suas agendas, ele faz isso em 20, 22, 23 dias. Então ainda sobra aí uma parte do mês dele para ele trabalhar em uma coisa autônoma dele. Ou para descansar também, né? Para descansar. Né? Né? Tocar uma guitarra, né? Descansar também pode, né? Isso é bom. Mas não, é isso. Isso é uma coisa importante, porque a função do extensionista, pô, ela muda a vida das pessoas de forma rápida, né? E rápida e tudo. E sendo muito bem remunerado, né? Isso é um ponto atrativo para os colegas. Sem dúvida. E quando eu falei nessa questão, talvez os jovens não estão percebendo o quanto pode ser bom financeiramente, acabamos de falar disso, e satisfatoriamente, que é o que você está falando, porque realmente hoje mesmo, né? Isso é um depoimento real. Eu acabei de passar para o meu diretor um áudio de um produtor de café, falando assim: olha, eu nunca acreditei, falando para a técnica dele, eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer na minha vida. Meu café pegou 2º lugar num determinado concurso de qualidade. Então, assim, isso arrepia a gente, quando a gente ouve a simplicidade das palavras, a forma que fala. Então, assim, a mudança de vida é muito evidente, é muito evidente. E quando a gente olha isso, Bruno, principalmente aí falando desse momento que a gente está vivendo mesmo, em especial, por exemplo, o produtor de leite, né? Nós estamos passando uma crise do leite terrível. Terrível, né? Essa discussão da importação, né? Do leite em pó, né? Nossa. Está sendo terrível, e a gente realmente está todos muito apreensivos com isso, né? A nossa federação está lutando muito para tentar realmente fazer um movimento contrário a essa questão da importação junto com a CNA. Mas ter um técnico hoje, né, assistindo um produtor rural, às vezes pode ser o divisor entre ele ter um lucro mínimo, ele empatar ou ele sair da atividade. Né? Ou pior, né? Às vezes o colega nem sabe, o produtor nem sabe que está tomando prejuízo, ele acaba perdendo patrimônio, insiste ali, não sai da atividade. Isso é normal. Normal, né? Normal. Como diz o Thales, né? O pessoal usa o caixote ainda, né? Você joga dinheiro no caixote e depois vai tirando, se sobrar você tá no lucro. Então, assim, é uma visão muito, muito curta, muito singela ainda do que é esse negócio, né? Você tem que pagar a sua remuneração, você tem que pagar a depreciação, você tem que reinvestir na sua propriedade. Isso tudo, na nossa metodologia, a gente coloca isso lá, o produtor ver realmente se está sendo atrativo ou não o negócio dele. Né? Mas quando a gente entra num momento como esse de crise, o que a gente quer é sobreviver. Né? Uma crise severa como essa. Se você não ter um técnico, uma pessoa que te acompanha, com certeza você pode estar indo pro buraco sem ver, que é o que você diz. Sem ver. E isso é interessante, porque a avicultura tem um patamar gerencial muito elevado, a suinocultura, mas a bovinocultura, ela precisa muito desse ajuda, né? E infelizmente a bovinocultura ainda é um setor que precisa de mais organização, e a União parece que tem crescido muito. A gente pelo menos percebe isso em Minas Gerais nos últimos 2 anos, nesse movimento que a gente tem feito no interior, as pessoas têm se mobilizado e têm procurado, mas realmente não há esse processo da indústria colocando processos ali mais voltados realmente à profissionalização dentro de uma granja, como acontece, né? A integração coloca muito isso para os produtores, e que nessa hora ajuda bastante. Agora, não quer dizer que, como a gente teve muito recentemente uma crise na suinocultura, né, que talvez não esteja tão integrada quanto a avicultura, talvez não está tão integrada, que não sofra também. Sofre muito. Né? Então, realmente... Mas eles enxergam ali o sofrimento, né? Com toda certeza. Eu acho que o pessoal tem mais isso com uma visão mais clara. Porque na bovinocultura, realmente, isso aí, né, é mais cultural, né? Que negócio, sou criador de vaca, boi, né? Eu sou fazendeiro. Sou criador de vaca. Eu sou fazendeiro, né? Eu tiro ali meu leite. Eu sou tirador de leite, né? Na verdade, a visão é essa. Isso é um negócio importante. Ô Bruno, fala o seguinte, a gente está aqui falando FAENG, CNA, cara, dá uma explicada pro pessoal, só para o pessoal às vezes depois, o que é?
que é a FAENG, o que é o CNA, o que está lá junto, tem o INAIS que está lá com vocês, o que vocês fazem, o Senar, né? Só para a gente dar uma nivelada no pessoal, para eles enxergarem o que é e verem a importância realmente. A gente já viu, são 21 mil produtores só da TIG que estão sendo atendidos, né? Isso. Mas aí, como é que é essa estrutura aí? O que é a FAENG? A FAENG é a Federação da Agricultura e Pecuária aqui do estado de Minas Gerais, né? É uma entidade fundamentalmente de representação dos produtores rurais do estado. Hoje o presidente é o Toninho. Toninho, isso. Toninho de Salvo, né? Antônio de Salvo, né? Mas todo mundo refere-se a ele como Toninho, né? E é uma das grandes lideranças, né? O Toninho é impressionante, né? Roberto Simões já tinha um papel, mas o Toninho está em todas e que ele fala, o pessoal realmente... Isso. Eu estava comentando com a Natália que ele vai matar a gente daqui a pouco, porque o homem, ele trabalha, viu? Ele trabalha, né? Então a federação, ele tem esse papel de representação, principalmente, né? E junto da federação, e representação em todos os aspectos, né? Junto ao produtor, desde aspectos jurídicos, legislativos, questões como essa, que a gente tem que ir lá para Brasília, como foi ontem, né? Foi ontem, tá todo mundo lá em Brasília, né? Isso, lutar pelo esse direito do produtor. Então esse é o papel da FAENG, que ele vem muito acoplado aos sindicatos. Os sindicatos de produtores rurais, né? Nós temos hoje mais de 800 municípios já com representação dos nossos sindicatos. Então, ele é a porta de entrada. 800 já? Pô, teve um ganho grande, né? Em municípios. Em municípios, né? Isso. Então, nós temos hoje uma porta de entrada, que é a sala de estar do produtor, que está no sindicato. Né? É ali que o nosso produtor vai entrar, que ele vai ser recebido, que ele vai ser atendido, ter as suas demandas ouvidas, vai ter uma prestação de serviço também em alguns aspectos para ele, e por cima deles, né, não por cima no sentido hierárquico, mas a FAENG como suporte para esses sindicatos nessa representação e como convergência dessa representação. E olhando para Brasília, né, nós temos a Confederação também da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA, que é uma convergência de todas as federações do Brasil. Então, esse é o sistema sindical, né? Ele vem nessa verticalização, né? Tendo o produtor como a base de tudo isso, o sindicato como a porta de entrada desse produtor, a federação como uma representação estadual e a CNA como uma representação nacional. Mas aqui em Minas Gerais, a gente tem, como em diversos outros estados, a gente chama de sistema FAENG-Senar. Né, o Senar, porque junto com a federação nós temos o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural na administração Minas Gerais, regional Minas Gerais, aqui conosco. Tem estado que não está vinculado? Não, todos estão, mas esse tratamento de sistema é uma coisa mais recente. Né, falar como sistema, né? Sempre existiu uma federação e o Senar nos estados, né? Sempre não, né? Desde que foi criado. Mas trabalhar como sistema, né, que é uma filosofia que a gente vem adotando e, na verdade, é uma prática que vem sendo feita na gestão da casa, de ser realmente uma casa única, é mais recente. Por isso que a gente está chamando de sistema. Então, o Senar hoje é o braço mais técnico nosso. Então nós temos um braço de representação na federação e um braço técnico, que é aquele braço onde vai executar a assistência técnica e gerencial, né, onde estão esses técnicos, e onde faz o pilar do Senar desde que foi criado, que é a parte dos cursos do Senar. Né? Então é ali que faz a execução de campo. Né? E hoje, para isso, nós estamos com mais de 1.200 pessoas no total em campo, né, entre técnicos, instrutores e tutores. Eu vou falar um negócio com você, assim, a equipe, os colegas do Senar que eu conheço, né? Então tem a colega que atende lá, a minha irmã na roça, tem o Luiz Rodolfo que está lá na Araçuaí, né? Isso, Araçuaí. Isso. Assim, todos os colegas que eu já tive contato, cara, que time bom, assim, o time né? é fera. Tecnicamente muito bom. Aqui na série, você, Altino, Toninho, né? É outro timaço também, né? Mas não me inclui junto com eles, não. Eu tô muito aqui, muito não, longe. Você tá dentro. Muito longe. Mas assim, sem dúvida nenhuma, é um timaço. É um timaço. Os nossos regionais são pessoas de extrema experiência, pessoas que conhecem muito do negócio, o nosso pessoal da sede aqui. Então, assim, não é porque eu estou lá hoje, não é nem para ter louros de ninguém, mas realmente é um timaço. E tem ainda o INAIS lá dentro também, né? Isso. O INAIS, que é o Instituto Antônio Ernesto Salvo, ele é um instituto que ele tem uma visão diferente, é uma visão voltada à inovação, a projetos para solucionar gargalos do agronegócio. Então, hoje, quando a gente olha também, ele tem uma carteira muito voltada a projetos, eu estava conhecendo isso com o Toninho, que acaba vindo pelo lado da sustentabilidade. Né? Então, por exemplo, nós estamos com um projeto muito legal com uma empresa privada hoje, na região do Triângulo Mineiro, que é para trabalhar a recuperação de pastagens e passivos ambientais.
né? Então, que é uma onda importante de ser feita, né? Já é uma Então, exigência são que é coisas obrigação, né? que não caberiam nem tanto no Senar, nem tanto na FAENG, mas o INAS entra para administrar projetos dessa forma, né? Então, aí faz esse quarteto aí trabalhando, né? FAENG, Senar, INAS e sindicatos. Aí fecha isso aí como sistema. A gente vai fechar a parceria lá com o INAS, né? Então isso é um negócio interessante. A gente percebeu a demanda. Primeiro a gente percebeu que o serviço de inspeção municipal eles estavam muito largados. Sim. Então, os municípios montam o serviço de inspeção e muitas vezes o colega assume aquilo porque é da região e não tem preparo para aquilo. Verdade. E aí vai buscar ali, depois o Ministério vai buscar no IMA e nunca conseguia ter realmente um apoio. E da mesma forma, a questão do autocontrole, né, que vai surgir agora, né, preparar o RT principalmente para o serviço de inspeção municipal. Então, enxergando essa necessidade que vai surgir, a gente fez uma proposta para o IMA, capacita esse pessoal para a gente, né, porque a gente precisa de TRTs que estão em falta e a gente precisa melhorar o serviço da inspeção municipal. E aí o Fábio no Ministério ouviu e falou assim, eu quero essa também, vamos montar um projeto piloto aqui em Minas para dar uma otimizada, elevar o nível do serviço de inspeção municipal vinculado com o IMA e vinculado com o Ministério. E aí faltou assim, como que a gente conseguiria amarrar isso tudo, pensando em qual vai ser a ferramenta que a gente vai conseguir fazer de inovação para poder fazer essa costura e o conselho no meio. E aí veio o INAS. E agora a gente vai costurar com o INAS justamente de fazer um convênio, transferir a verba para o INAS, e o INAS fazer, junto com a contratação da capacitação, que vai servir para a capacitação também dos novos fiscais do IMA agora. Né? Então vai servir que vai fazer uma costura ali, um bom bem bolado. Assim. Excelente. Eu não precisava ter explicado o INAS, é isso. É isso. Né? E aí foi justamente que a gente conversou, não, olha, a gente consegue fazer essa costura. É um negócio novo. A inovação não é só tecnologia, às vezes, não, né? Não é. Costuras, né? Não é, exatamente. Esses vínculos e tudo, e, poxa, vai ser uma coisa inovadora, porque o autocontrole vai chegar, como está faltando o extensionista, está faltando também um colega responsável técnico, colega da inspeção. Sim. A gente está vendo justamente essa migração dos colegas muito para a clínica, né? Eu acho que você está falando aí, Bruno, o projeto em si é isso mesmo, a gente não tem dúvida do quanto da necessidade, mas uma das coisas que a gente tem observado, e falando de campo de trabalho, né, tá maravilhoso o campo de trabalho para a gente. Se a gente observar bem, essas oportunidades. Mas está faltando mão de obra. É interessante isso. A gente percebe que está tendo um apagão de mão de obra no campo. Isso olhando para o agronegócio. Ontem a gente teve a plenária e estava conversando, teve um encontro com governadores de zootecnistas e o colega da JBS, que trabalha justamente com RH, exatamente, vai ter um apagão de mão de obra. É isso aí. Apagão de mão de obra. E isso inclui-se, por exemplo, o serviço de inspeção municipal que você está falando. Gente capacitada e pronta para estar atuando, será que nós temos? Na totalidade, talvez não. Pessoas para estruturar esse serviço de inspeção, nós temos? Tenho certeza que não. Esse projeto, a gente vai trabalhar junto, né, da capacitação, mas também dos projetos de lei e a viabilidade. O único ponto que aí que o INAS vai ajudar também muito a questão de buscar parceiros externos para compra de equipamentos para instituir o setor, né, o sistema de inspeção. Sim. Mas a parte da legislação a gente vai produzir e levar para o município, para passar na Câmara Municipal. A capacitação a gente vai oferecer e a costura para buscar a verba mesmo, para ter o carro, para ter um computador, ter a sala. A gente vai buscar a captação externa junto com o INAS. Né? Vai entregar pronto. Vai entregar pronto, sim. Muito bem. Mas aí, Bruno, você estava falando, cara, da questão das agroindústrias. Né? E aí, muito pensando nisso, tanto do queijo quanto da agroindústria, da carne, né? Ali da pequena agroindústria ali, o serviço de inspeção municipal vai ser um gargalo se a gente não trabalhar agora. Né? Com certeza. Vai ser um gargalo. Na verdade, assim, né? Eu acho que a gente está passando por uma quebra de paradigma muito grande, né? Já há alguns anos, né? E tentando que esse paradigma seja quebrado, né? Aquela visão que a gente tinha de indústria realmente, que não se aplica a essas pequenas, né? A gente começou a revisitar isso de uns anos para cá, né? O IMA fazendo essas portarias ali de 2002 para frente. As certificações. As certificações. Então, assim, as coisas aos poucos foram mudando e estão melhorando bastante, né?
A gente tem um serviço de auxílio para essa habilitação sanitária hoje dentro do Senar, né? Nós temos alguns profissionais que vão para dentro das pequenas agroindústrias e vão fazer desde planta baixa, fazer o croquis, fazer o memorial descritivo, faz tudo e entrega para o produtor para ele dar entrada no serviço de inspeção. Legal demais. Mas se você for olhar para isso nos custa em torno de R$3.500. Que produtor de queijo teria condição de botar a mão no bolso e fazer isso? Isso não é simples. Falou muito lá da roça, porque lá é uma região que eu vejo muito icônica, assim, porque é no Vale de Jequitinhonha, então é um pessoal que tem uma renda menor, mas são muitos pequenos produtores, né? Aquelas cidades ficam muito próximas umas das outras. E aí uma colega lá, que está em Santo Antônio de Jacinto, essa eu não conheço ela, mas eu sei que ela passou, e aí é impressionante, as fabriquetas de queijo, que antes era assim, era a fabriqueta, uma caixa d'água para pegar o soro e a porquinho, assim, né? Era aquele padrãozinho. Agora passa tudo certinho, azulejado, bonitinho. Isso. Queijo embalado a vácuo. Aí vem as feiras. Trancinha lá, né? Trancinha, os sindicatos agora estão organizando as feiras. Aí vem a trancinha embalada a vácuo, trancinha com pimenta. Cara, é a tradição. É a tradição, mas isso fez assim, ele eleva ali o valor desse produto. Exatamente. Quando eu entrei no Senar, primeira coisa que eu me deparei foi isso. Falei assim, olha, mandar a foto do meu grupo aqui, como é que tá indo. A caixa d'água, o gato, a lenha queimando do lado. Assim, gente, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a entrar mais firme com o pessoal nisso. E realmente é uma transformação gigantesca, né, de um produto que pode realmente ser inseguro, né, sanitariamente, para uma coisa segura e de valor agregado. E você vê a própria satisfação da produtora olhando. Exatamente, que não tem luxo nenhum do que você coloca para ela. É uma bancada simples, é um azulejo simples, é tudo da forma necessária para produzir bem. Né? E você vai mudando aquilo ali e vai realmente agregando muito. E o que a gente está vendo assim, como grande salto nesse último tempo agora é o que você acabou de falar, né, Bruno? O serviço de inspeção municipal entrando muito forte e os consórcios entrando muito forte. Né? O Belo Horizonte não tem serviço de inspeção municipal. Hoje isso é novidade para mim, isso eu não sabia. Não tem. A gente está conversando junto com a Câmara, a gente teve com um vereador que queria implementar, e aí falou, olha, é fiscalização. Falou, então vamos jogar a prefeitura. Agora a gente está negociando com a prefeitura para montar o serviço de inspeção de Belo Horizonte. Ou entrar num consórcio, ou então montar o serviço próprio. Porque a gente pega muitos açougues que fazem manipulação, charcutarias e tudo. E aí eu comecei a perceber que eles estão migrando muitas vezes para Betim, que tem serviço de inspeção municipal, ou para Contagem, e aí ficam com o celular, porque aqui em Belo Horizonte eles não conseguem. Assim. Olha para você ver, já virou até uma questão econômica do município. Econômica, está perdendo arrecadação por isso, e está perdendo capital, né, dinheiro mesmo, porque eles estão buscando. E aí você fica, né? A gente olha, vamos ver se tem aqui um selo do IMA, se tem um SIM, né? E aí tá vendo, eles estão vindo de outros municípios para cá. Pois é. Precisamos colocar na cabeça do consumidor isso. Né? A gente já é mais consciente, mas o nosso consumidor tem que olhar isso. Né? Talvez vai ser, espero eu, daqui a alguns anos, o maior fiscal nosso. Né? No bom sentido, né? Porque tem uma coisa que a gente tem que pensar, e falando do fator econômico, né, Bruno? Que torna-se uma concorrência desleal. Né? A pessoa que investe, tenta produzir correto, emite nota fiscal, recolhe os impostos, ela tem que acabar evoluindo um pouquinho o preço dela. Né? Sobe um pouquinho mesmo, porque tem que cumprir com todas as obrigações. Aquele que não cumpre com todas as obrigações concorre com ela. Não é um ambiente legal. Né? Não é isso que a gente quer para o nosso país. Aquele que não sabe, às vezes concorre isso, está perdendo dinheiro, aquele que não sabe nem se está ganhando dinheiro ou não, mas está colocando o produto no mercado a preço baixo. Não é um ambiente concorrencial legal para ninguém. E o queijo canastra, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem dessa profissionalização, né? Que vocês trabalham muito, o Sebrae tem trabalhado muito também, o próprio IMA tem trabalhado muito, né? Poxa, como que mudou, né? Tipo, comprar um queijo do Miguel no aeroporto, quase que eu liguei pro Miguel, pô, R$200 a peça. Foi, Miguel, vou na sua casa de Lagoa Santa, eu vou pegar o queijo. Mas é bom, né? É legal demais. Você pegar um queijo de R$200, você fala que o negócio que era vendido ali é R$30, R$40, a 200, cara. Isso é legal demais, assim. Pois é. E o queijo, eu acho que é o que pegou o foguete, né? Veio subindo, porque aconteceu, eu acho como tudo, né? A gente estava falando da carne também. Quando cai no gosto do consumidor e as pessoas passam a apreciar e não só consumir, né, e ver que aquilo ali entra não vou falar que é uma onda, mas digamos que seja do gourmet, mas realmente vamos partindo para um lado do vinho que já aconteceu em algum momento na história e de outros produtos.
aí a coisa vem puxando. Eu acho que o queijo de Minas, ele veio, né? E eu acho que isso deve muito àquele trabalho desde lá de trás, de participar de um concurso lá na França, de começar a dar mídia para isso, de incluir os chefes dentro dessa história para fazer os pratos. E aí a coisa vem tomando uma proporção que tomou. Um negócio muito legal, né? Eu estava conversando muito com o pessoal da comissão de cachaça e mostrando o quanto que a gente precisa fazer isso pela cachaça, por exemplo. Né? A cachaça, toda bebida hoje, ela tem já uma cara muito bem formada de qual ocasião essa bebida tem que entrar. Né? Então você vê o champanhe, todo mundo já tem uma visualização, que ambiente é aquele do champanhe, da festa, da comemoração, do casamento, o uísque, né, para aquele senhor bebendo de mais status, e assim por diante. E a cachaça? Onde foi parar nisso? Tem que criar essa cultura, né? Tem que criar o espaço da cachaça. Existe aquela contrária, né? Do pinguço, do botequim. Tira esse negócio do pinguço. Nós precisamos mudar isso, mas isso vale para qualquer produto agropecuário, né? Dentro da nossa necessidade de agregar valor, né? E valorizar o que é nosso, né? Brasileiro, às vezes, e mineiro, então, não valoriza tanto. Temos que aprender a fazer isso melhor. Ô, Xará, eu estive lá em Lisboa, agora no Congresso Mundial, e eu sempre, quando eu viajo, cara, eu gosto sempre de ir nos supermercados e nos mercados. Sempre eu vou, eu quero ver o que tem de diferente aqui para trazer. E às vezes eu entro no avião, cara, parecendo no Pará, o pessoal do Pará que traz a caixinha de isopor com açaí, eu saio, trago de tudo, farinha e tal. E lá em Lisboa me chamaram duas coisas. Uma coisa que eu conversando com o pessoal ali de Uber e tudo, ó, o custo de vida aumentou muito. Depois da guerra da Ucrânia, o custo de vida aumentou muito aqui em Portugal, falando que os alimentos encareceram. Eles ainda estão caros, chegaram num patamar, eles dobraram de preço, normalmente 50% a 100%. Isso todo mundo foi unânime. Então, falou, ó, que aumentou muito, era muito mais barato. Aluguel é caro e tudo, mas combustível e principalmente alimento aumentou bastante. E nos supermercados, tem uma grande rede de supermercado lá, e assim, todos já falam assim, olha, trabalhamos com produtores locais. Ah, legal. Assim, trabalhamos com valorização do produtor local. Então, redes grandes, assim, não, mas nós trabalhamos aqui, fortaleça, compre de produtores locais. Legal. Assim, em muitos supermercados, assim. Isso é fundamental. E isso dentro até eu lembro, minha esposa me falava isso, né, que eu gosto de comprar na minha vizinhança. Eu gosto de comprar aqui próximo. Porque realmente é uma autovalorização, né, cultural importante. Mas pelo menos a gente pensar assim, eu vou comprar produtos brasileiros, comprar produtos mineiros, a gente tem que tentar exercitar isso, né? A gente dá muito mais valor a um queijo de fora, né? Interessante, sempre deu, né? Poxa, um queijo francês, um queijo italiano, queijo... Compra um queijo da Canastra. Aquela Canastra, experimenta. Compra um queijo do Salitre, experimenta, um de Araxá, experimenta. Né, hoje está vindo queijos maravilhosos e com paladares diferentes, e que você pode começar a ter experiências diferentes, harmonizações diferentes. Né? Mas é isso, a gente tem que criar, e isso é o papel nosso, né? Teve uma situação que o Vitor, presidente da Sociedade Mineira, me convidou, junto com os colegas, para falar do papel do médico veterinário na reforma agrária. Nossa, e no auge, porque no período eleitoral ali e tudo. E aí, como é que eu vou entrar nessa aqui? E aí foi interessante, assim, que aí chegou um dos debatedores e falou assim, olha, perguntando assim, como que um produtor rural, ele perde a propriedade dele? Ele falou assim, ele deixa de ter o uso social da terra. Né? Quando ele deixa de produzir, quando ele tem muita dívida com a União, quando ele desmata e tudo. Então, olhando para isso, assim, a gente tem um papel, cara, que é muito importante, porque a gente vai trabalhar em produção do produtor rural, a gente vai tecnificar, vai diminuir o desmatamento, né? E se a gente consegue fazer toda essa proteção. E é importante quando a gente vai comprar, por exemplo, um queijo de Minas, assim, cara, você tem um colega veterinário, zootecnista que ajudaram isso aqui, dá um orgulho danado, né? No café, o presidente federal esteve aqui ontem, fui lá, comprei um café 90 pontos para ele, aí vem lá a história do produtor. Isso é muito bacana, né? Muito. E a gente está ali no meio, né? É importante a gente estar ali no meio, né? Com toda certeza. E eu acho que a gente não consegue nem dimensionar o quanto que a gente influencia tudo que a gente vive, que a gente faz, desde o que a gente veste, o que a gente come, então em tudo tem alguma parte que passou pelo nosso trabalho, né? Mas a gente tem que entender isso até para nossa valorização, né? Tem, com certeza. Dimensionar é difícil, mas saber que estamos e valorizar nós temos. Isso é uma coisa que a gente tem que bater o peito e começar, a gente fala muito da valorização do profissional, ele tem que entender que a gente passa por isso tudo, né? Falar e tudo. E o papel do conselho, que isso a gente precisa falar mais, é uma coisa que a gente aqui sempre trabalha assim, como valorizar mais o profissional e fazer com que ele se sinta mais valorizado. Com certeza. E muito essa questão, além do, claro, né, do PET, que a gente trabalha cuidando das famílias, mas
da produção de alimentos, de colocar dinheiro no campo, colocar o produtor do campo, né? Sem dúvida. Ô Xará, estouramos o nosso tempo mais uma vez, né? Toda semana é isso, eu sempre passo do tempo. Mas eu tenho muito orgulho do papel que vocês fazem lá na FAENG, assim, justamente disso, assim, de conseguir, e eu adoro o Globo Rural, né? E vejo muito, assim, como que o extensionista consegue fazer a fixação da mão de obra do campo, transferir verba para o campo, né? Como que aumenta justamente esse papel social nosso, né? Assim, qual que é a importância do médico veterinário e do zootecnista, né? E vocês fazem isso de forma primorosa. É claro que tem todo o arcabouço por trás, tem a CNA, a FAENG, o SENAC, é o que está lá na ponta, a Emater junto também, sem né? dúvida. Mas esse papel que vocês fazem é maravilhoso, assim, isso é fantástico. Assim, Legal, assim, legal. É muito, muito legal. Gente, muito orgulhoso. Mas muito obrigado por ter vindo, assim, vão ter mais coisas para a gente conversar. Eu vou conversando e vou pensando em assuntos. Aquelas 52 semanas estão ficando pequenas. A gente vai ter que estender a primeira temporada para 2 anos. Assim. 2 anos, legal. Mas muito obrigado por ter vindo, cara. É muito bacana você estar aqui com a gente, dividir um pouco dessa sua história e contar como é que estão as coisas lá na FAENG, aqui no Senar. Não, eu que agradeço, viu, Bruno? É um prazer estar aqui na casa, como eu falei no início. Essa conversa agradável com você. Te falei aqui no intervalo, a Globo vai te contratar a qualquer hora. Você tá num papel aí de âncora fantástico. Vou fazer um merchan aqui, né? Chama aí. A gente deseja só o melhor para os amigos. Mas em nome da federação, eu agradeço as palavras. Eu particularmente tenho muito orgulho da nossa casa lá. E a gente consegue fazer isso tudo também com parcerias, né? E a gente sabe que o conselho é um parceiro nosso. E a gente tem tudo para crescer junto e fazer mais prosperar, não só o agronegócio, ajudar também na clínica se precisar, onde tiver veterinário, a gente está junto. Toninho está na lista, mas eu falei assim, o Toninho é agrônomo, vamos chamar primeiro o veterinário. Assim, mas traz o chefe. Vou trazer o chefe. Traz ele. E ele é um cara fantástico, realmente. Está fazendo uma revolução no agronegócio. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, brigadão mais uma vez. Pessoal, encerramos, que pena. Semana que vem a gente encontra de novo. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer, né? Repliquem essas entrevistas que estão sendo muito bacanas. Na verdade, esses bate-papos estão sendo muito bacanas. E é importante para a gente fortalecer o nosso papel, a gente entender a nossa importância quando a gente compartilha isso. Obrigado, até semana que vem. Nos vemos daqui a pouquinho. Cara, legal demais.